Olá! Quinta-feira chegou e com ela nossa aula de ciências. Vamos terminar esse módulo 6 aí, botar fim nessa vida de ciências? Bora, professora! Então ficou faltando para a gente terminar aí só o nosso momento de revisar. Se eu tivesse passado na outra aula ia ficar muita coisa para a gente fazer. Então a gente vai resolver ele agora com tranquilidade e fixando e resolvendo aquelas coisas que a gente viu ao longo das outras duas aulas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer lá na página 382 é observar a imagem e falar para qual nome nós damos a esse processo. Esse processo aqui é o nascimento da borboleta, né? Como surge a borboleta? Ela tem um nome específico, que é o que eu quero saber, e você vai encaixar aqui para mim, vai responder, na verdade, né? Lembrando da letra maiúscula. Número 2, ele fala que alguns animais nascem muito diferente dos adultos da sua espécie, que foi aquilo que a gente terminou conversando, né? Na outra aula. Que alguns animais, nós seres humanos, por exemplo, a gente já nasceu com uma carinha de mini adulto, né? E aí ao longo da vida a gente vai crescendo até se tornar adulto de verdade. Mas alguns animais, como por exemplo a lagarta ou a borboleta, não nascem com essa cara de adulto. Ela tem que passar por um processo, né? Para ela poder se transformar em adulta. Como que é esse processo? Então, aqui em cima a gente deu o nome do processo total. Aqui eu quero as fases do processo até ela se tornar adulta. Então, quando ela é largata, ela entra dentro de um, e aí depois ela sofre uma e é isso que eu quero. Aqui você vai só fazer um desenho do processo de metamorfose da joaninha, né? Vai escrever a legenda para o desenho. Lá no exercício, na sua página, que eu não vou dizer qual você vai olhar, vai procurar, porque isso faz a parte do exercício, né, gente? Procurar onde está, tem o ciclo dela, mostrando o ovinho, depois a largatinha, depois o casulinho, até ela se transformar. Você vai desenhar esse ciclo dela aqui. A diferença é que você vai colocar o nome de cada etapa. Ah, é um ovo do ladinho, é um casulo, é a joaninha. E assim você vai fazendo. Presta atenção no processo todo, tá? Aqui a Pro tá dando algumas orientações só. Você que tem que completar as respostas completas. Vamos ser redundante aqui. Aqui no exercício número 4, você só vai escrever quanto tempo de gestação cada animal leva. Então, a gente tem um cachorro. Quanto tempo o cachorro ele fica lá gestante, fica prenha, cadela? E o ser humano, a vaca, o elefante e a baleia. Bem. Número 5. Além do tempo de gestação ser diferentes em cada espécie, que diferença existe quanto ao número de filhotes? Então, a gente tem lá que cada animal tem um número de filhotes diferente. Né? O cachorro a gente vê que ele dá uma ninhada, o elefante um. Como que você vai elaborar essa resposta aqui para mim? No número 6, ele fala para você fazer um desenho de 3 animais que aparecem com os pais deles assim que nascem. Então, você vai desenhar os animais aqui para mim, com os pais dele. Lembra? Sendo animal, sendo pessoa, pediu para desenhar, precisa de um chão, tá? De um lugar. Eles podem estar deitados, sentados, mas precisa de um chão. Não voa o desenho. Lá no número 7, verdadeiro ou falso, tem que ler as questões e ir interpretando elas para saber se são verdadeiras ou falsas. Então, aqui, ó, nem todas as espécies se reproduzem. Será que não? Tem alguma espécie que nasce e não reproduz? Não tem outra? Isso é verdadeiro ou é falso? A reprodução sexuada acontece entre uma fêmea e um macho que juntos dão origem a um filhote. E aí você vai lendo todas elas, interpretando e respondendo. Número 8, você vai explicar para mim, com as suas palavras, o que você entendeu de reprodução assexuada. Ai, não entendi nada. Vai voltar lá na sua apostila, lê a parte que explica e então responde. Se você não estiver comigo no Meet, né, tiver com dúvidas mesmo assim depois da leitura, pode procurar pela Pro para poder te ajudar, tá bom? Número 9, você vai citar 2 animais que não passam pela metamorfose e dos animais que passam por esse processo. Então, você vai escrever aqui, metamorfose. Você coloca 2 nomes de animais que passam por ela.
Aí aqui você coloca, não passam por metamorfose. Você coloca 2 nomes de animais. Organizadinho, tá bom? Marque um X nos animais abaixo que fazem reprodução assexuada. Então, aqui tem mais de uma opção, tá? São 3. Tem 3 animais aqui que fazem esse tipo de reprodução. Você identifica quais são e marca. Pro, como que eu vou saber isso? Todas essas questões que a gente trabalha no Relembrando, nós trabalhamos na sua apostila. Então, não lembra de alguma coisa? Tem que voltar e ler o módulo. Número 11. Explique com as suas palavras o processo de reprodução sexuada. Então, você lembra lá o que é uma reprodução sexuada, explica para mim com as suas palavras e me dê um exemplo de um animal que se reproduz dessa maneira aqui. E na número 12, ele fala que a reprodução dos sapos é sexuada, mas a fecundação é externa. Lembra que é o externo? A fêmea vem, solta o ovinho, o macho, aliás, solta o óvulozinho, né, dela, que é o gameta feminino. O macho vem, solta o gameta masculino, fecunda o ovo e o ovo é gerado fora dela, tá? Diferente de nós seres humanos. Nós seres humanos somos reprodução sexuada, mas o processo de reprodução, ele acontece dentro da mulher, dentro da fêmea. Escreva o que você entendeu desse tipo de fecundação que a professora acabou de dar uma super dica, tá bom? Então você lembra lá, explica aqui para mim suas palavras. Presta atenção nessas respostas, capricha, porque na hora que eu for corrigir, eu não vou aceitar aquelas respostas meia-bocas, pouco pensadas, respostas cansadas, tá bom? Então capricha nessa resposta porque não tá tão difícil assim e vocês são muito ninjas, muito inteligentes para fazer elas. E aí então a gente chega lá no que é os tópicos que a gente aprendeu e eu vou enfatizar de novo. O que a gente preenche aqui nesses campinhos é as palavrinhas que vêm nesse box. Então a gente tem a palavrinha lá, assexuada, crescimento, reprodução e sexuada. Então, a gente tem a reprodução sendo falada aqui, ó, que é o ciclo da vida, ó. Então, a gente tem um bebê. O que aconteceu com esse bebê aqui? Ele foi uma reprodução sexuada, teve um crescimento, uma reprodução ou sexuada? Ah, para um crescimento, ok. A gente escreve crescimento aqui. O que aconteceu dele para cá? Ah, cresceu de novo. Posso escrever 2 vezes? Deve. E aí esse moço aqui, provavelmente ele teve esse filhinho aqui. Então ele fez uma reprodução, ok? Aí lá na próxima página, bem facinho, ó, ocorre com a junção dos gametas. Os gametas são aquelas células que solta da mulher e que solta do homem para gerar o filhinho. Isso é uma reprodução sexuada ou assexuada? E aí, a última que sobra perguntando sobre como ocorre em apenas um indivíduo. Quando a reprodução não precisa de um macho, ela é sexuada ou assexuada? Ok? E aqui você vai dando tiquezinho para mim das coisas que nós aprendemos nesse módulo. Então tá bem facinho, bem brevinho. Vocês ganham uma quinta aí para descansar, porque sexta-feira é dia de matemática. Vai botar essa cachola para pensar de vez. Então tá bom? Espero vocês lá no Meet. Estou muito feliz com o pessoal que está entrando, que está vendo as aulas, que está podendo participar. Para aqueles que não participam, eu estou morrendo de saudade. Espero que vocês estejam acompanhando a Pro aqui, entendendo as coisas. Se tiver com dúvida, me manda mensagem mesmo lá por escrito, que quando dá o horário da Pro entrar, a Pro responde para vocês poderem ir acompanhando a gente. Tá certo? Um beijo. Vem com o espírito preparado, que sexta-feira é dia de matemática. Até lá!